A segunda programação do o Bode Arte, ela tá bem diferente do ano passado, né? Ampliaram muito mais, pessoas de Portugal, outros estados. O que vai acontecer durante os próximas semanas? A gente tem aí 6 dias de programação, assim, das 9 às 21 horas. Então a gente tem performances na rua, a gente tem performances aqui nos espaços do IFRN, a gente tem mostras de vídeo, a gente tem instalações, exposições fotográficas, palestras com professores de universidades a nível acadêmico, né, professores doutores. Temos o Fórum de Performance, que é o Fórum de Conversa com os Artistas, que vai estar aberto ao público, que é até um espaço bem interessante de diálogo com o artista, sua obra e o público, né? Que é pra gente um dos maiores focos do Bode Arte, que é justamente essa questão da formação do público e de abrir espaço para esse diálogo, que era uma das coisas que a gente tinha mais vontade de fazer. Entendi. Então, você acha que esse diálogo serve para justamente as pessoas entenderem mais, se familiarizarem mais, digamos assim, com esse tipo de... De certa forma, ela acaba desmistificando muitas coisas do que as pessoas entendem como performance. Né? De que performance, como o André sempre fala, né? Que performance para a maioria das pessoas é coisa do doidinho da vila. E não, às vezes você tem um processo de criação que transcende muito mais essa ideia de que é o cara doidinho que faz performance, entendeu? E aí essas conversas, as próprias apresentações, elas vão dar essa dimensão para a pessoa que está vindo aqui. Entendi. Aí acompanhando a programação do Bode Arte, a pessoa tem a oportunidade de assistir, de conversar diretamente com o artista, de debater, de colocar a sua opinião. Inclusive, no final de algumas das performances, os próprios artistas sentem essa necessidade. Olha, pessoal, eu gostaria que tivesse um espaço de conversa com o público depois da performance e tal. E a gente já deixa esse espaço. Isso vai rolar, então? Vai rolar. Entendi. Vai rolar. É tanto uma necessidade do próprio artista como uma necessidade nossa de haver esse diálogo. Outra questão também muito importante, muito legal que está acontecendo no Bode Arte é a gente ter esse diálogo a nível nacional. Porque a performance, por ela ser essa linguagem que ela está em constante movimento e, enfim, com diversos tipos de vertentes, digamos assim, a gente tem uma percepção de performance em cada performer, em cada região do Brasil. Então a gente tem condições também de colocar esses performers em contato, não só de conversa, não só virtual, como a gente tem em fóruns, em listas na internet, redes sociais e tal. Mas presencial, assim, de conversa mesmo e de estética também, na medida que eu tenho a oportunidade de assistir a sua produção e não só saber sobre ela a partir do que você fala. Uma troca de experiência com o público e entre os artistas. Essa é a grande coisa do Bode Arte, essa é a grande sacada que eu acho do Bode Arte, né? Essa permuta, né? E a gente mantém diálogos, até mesmo com artistas que não vêm para cá, a gente mantém um diálogo com o pessoal de São Paulo, com o pessoal de Curitiba, que contribuem bastante para a realização do evento. Para quem está de fora, o leigo, vê como o André falou, como o Felipe falou, a intenção de justamente desmistificar que são um bando de doidinho fazendo alguma presepada. O doidinho da vida, né? Mas de qualquer forma, a motivação do performer é uma crítica política, social, cultural, existe até o performance que, digamos, que vai lá na infância, como tem na programação, gente que foi buscar lembranças não tão boas e outras bacanas na infância e tal, mas tem digamos, qual seria o mote inicial, recorrente? Da performance? Isso. Assim, o que define, estava conversando, o que define performance como linguagem, né, artística, o teatro tem a linguagem artística definida. A dança tem a linguagem artística do corpo em movimento, as artes plásticas da visualidade. A performance, tem uma performer que vem do Bode Arte, que é a Bia Medeiros, que ela fala que a performance, ela se define como sendo a hacker das linguagens. Então, como assim? O hacker é aquele cara que pega um programa de computador que foi feito para escrever texto e ele pega aquele código que você escreve texto e usa ele para outra coisa, para invadir uma base de dados. Então ele pega algo que tinha uma utilidade X e muda a utilidade daquilo. O que a performance faz com as linguagens artísticas é justamente isso. Então a performance pega a
a linguagem da dança, a linguagem do vídeo, como é visto muitas vezes, como a performance que você falou. Algumas performances são na rua, são críticas sociais, algumas performances são a história do próprio performer, algumas performances são a relação dele com outras pessoas. Mas em todos esses campos, o que interessa é que a performance vai olhar o outro lado daquilo que já estava exposto. Então ela vai hackear aquilo que já estava óbvio, né? E isso tanto em relação às linguagens artísticas, né? Ela mistura a dança, ela mexe na dança como está estabelecida, mexe no teatro como está estabelecido, assim como ela mexe nas relações humanas como estão estabelecidas, nas relações de memória consigo mesma, nas relações com o outro, com as outras pessoas, a relação do campo social. Tem algumas performances que vão ser na rua, então mexe com a pessoa vê o espaço público, na relação daqueles corpos com o espaço público. Então a performance, basicamente o modo da performance é isso, é hackear, essa... E não ser óbvio. E não ser óbvio. Porque a ideia da performance, o Guilherme falou que é muito bom, se o seu trabalho ele é muito fácil de ser copiado, ele provavelmente não é performance. Se ele é fácil, ele é muito fácil uma pessoa pegar e copiar uma estrutura, ele provavelmente não é, porque ele perdeu essa força que só ele tem, que é esse mote básico. O mote básico da performance é resistir, é a ideia de hackear. Você nunca está no código, você está sempre pegando pedaços do código e criando novas funções. Então, a ideia, o traço comum, como eu estava falando, é essa, é resistência. É resistir a performance chegou numa forma... Porque a gente fala sempre que a performance é processo, não é uma coisa estagnada, a gente não pode ter performance de repertório, isso aqui, porque ela sempre vai acontecer de uma maneira diferente, ela sempre vai buscando outros caminhos e outras formas de se articular. A ideia de estar sempre resistindo tanto às formas preconcebidas como às formas que ela mesma cria. Então, as formas que eu crio, se eu estabeleço, eu perco a potência performática da coisa, a ideia de que essa imprevisibilidade, o risco que é escolhido pelo trabalho, de se assumir e tudo mais. Então meio que a gente perde essa perspectiva se a gente estagna na forma de, não, esse aqui é o repertório, a gente apresenta de tal forma. E se tiver aquilo, né, a performance vai ser só sobre a crítica social, a performance vai ser só sobre a história pessoal, a performance vai ser só sobre isso. Não, a performance vai desmistificar, vai transformar todos esses eventos, né? Vai repensar o que é crítica social, vai repensar o que é memória. A gente tem uma série de trabalhos artísticos em teatro, em artes visuais, sobre crítica social, mas a performance vai atrás disso, né? Vai no óbvio e às vezes esbarra tanto, com tanta força no óbvio, que a gente olha como é que aquilo estava óbvio por tanto tempo e eu não vi isso. Uhum. Às vezes é um pouco óbvio, o Lula estava ali na nossa cara, embaixo do nosso nariz, e a performance vai nisso. Poxa, a Bia Medeiros também fala da fuleiragem, que ela, performance é fuleira, ela vai lá e fuleira com as outras linguagens, entendeu? Ela vai, sacaneia, mistura tudo, mexe em tudo, ela faz ali uma fuleiragenzinha. É uma brincadeira meio dionisíaca, né? Onde tá tudo normal, ela vai lá. Onde tá tudo muito sério, ela vai lá e faz uma piada inapropriada. Onde tá tudo muito engraçado, ela vai lá e puxa pra seriedade. É um jogo, como eu falei, é um jogo de resistências, entendeu? A Bia é um dos professores doutores que vão vir, ela dá um